Queridos, há 15 dias atrás, Deus me deu a oportunidade de trazer uma reflexão e nós demos início a uma série de reflexões, de 4 temas, 4 reflexões sobre o discipulado. Porque vocês viram a música que vocês cantaram agora, nós cantamos a música Eu Tenho um Chamado, Eu Tenho um Chamado. E nós temos um chamado, o nosso chamado está lá em Mateus 28, 19. Daqui a pouco eu vou ler esse chamado. E esse chamado é o de fazer discípulos. Está escrito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Deus nos chama não apenas para proclamar o Evangelho, mas Deus nos chama para ensinar aqueles que recebem Jesus Cristo, depois de ouvirem o Evangelho, eles são libertos, eles recebem Jesus nos seus corações, e eles então são convidados, Jesus nos desafia a ensiná-los todas as coisas. Então nós precisamos acompanhá-los em todo o processo da jornada cristã. E isso, o nome disso é fazer discípulos. Jesus proclamava o Evangelho com as multidões, mas Jesus não deixava de fazer discípulos. Porque é no discipulado que nós acompanhamos, pastoreamos, ajudamos os nossos discípulos a crescerem. Na reflexão da semana retrasada, nós aprendemos as chaves de fazer discípulos. E são 4 os temas. O primeiro tema, que foi há 15 dias atrás, se nós queremos fazer discípulos, nós precisamos ter uma mentalidade transformadora. Transformada. Deus precisa mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. E nós aprendemos isso à luz da experiência de Nicodemos. Lá com Nicodemos, então, nós aprendemos que nós precisamos, para termos uma mentalidade transformada, nós precisamos entender a cultura das pessoas. Jesus procurou entender, Jesus entendeu a cultura de Nicodemos. Ele não repreendeu, ele não criticou. Nicodemos, para se encontrar com Jesus, teve que se encontrar meio assim, à noite, meio assim, quase que meio escondido, porque ele tinha problemas com a cultura dele, com as críticas dos povos, mas Jesus entendeu, não rejeitou. Jesus, ele pregou o Evangelho para Nicodemos de uma forma tão simples, ele disse assim, olha, é necessário você nascer de novo, uma linguagem simples, porque quem que não sabe o que significa nascer? Não é? Então, ele é uma figura que todos conhecem. Ela foi impactante, ela foi chocante, mas ela é simples. E Jesus então falou isso para Nicodemos de uma forma muito simples. Jesus dedicou tempo, ele parou todo o ministério dele, ele trabalhava com multidões, ele tinha discípulos, 12, 120 discípulos, 12 apóstolos, mas Jesus parou tudo isso para dar um atendimento especial e diferenciado para Nicodemos. Então ele entendeu que aquele rapaz que estava com fome e sede de Deus, precisava ser discipulado, precisava de uma atenção separada. Então, ele investiu o tempo dele no discípulo. Para sermos discipuladores, precisamos ouvir de Deus quem são os discípulos que Deus está nos dando para cuidarmos. E nós precisamos separar tempo para essas pessoas, para esses discípulos. Nós podemos proclamar o Evangelho para a multidão, mas precisamos investir tempo naqueles que Deus nos chama para discipular e nos multiplicar através deles. Todos aqui na Igreja de Cristo, não apenas na Shalom, mas em toda a Igreja de Cristo, você precisa se multiplicar. Se você é um líder, você tem que se multiplicar em outros líderes. Se você é um instrumentista, um vocalista, você precisa se multiplicar. Se você tem dons, seja qual for o teu dom, você precisa se multiplicar para que outras pessoas também cresçam e amadureçam na jornada cristã que Deus está nos dando. Então aprendemos naquela reflexão de Nicodemos que para termos uma mentalidade transformadora, para transformar a mentalidade dos discípulos, nós nunca podemos nos satisfazer com a religiosidade. Nicodemos era extremamente religioso e às vezes a gente acredita que sermos chamados cristãos basta sermos religiosos. A religião, ela não é o suficiente. Religião é uma tentativa do homem de encontrar Deus. A religião não nos ajuda a encontrar Deus. Pelo contrário, a religião é um esforço humano.
Então Jesus Cristo chegou e mostrou para Nicodemos que todo aquele esforço que ele tinha religioso não estava ajudando em nada. Então ele mostrou que a vida da religiosidade pode ser uma vida superficial e devemos tomar cuidado. Então Jesus Cristo apresentou para Nicodemos um evangelho tão simples, sem teologia. Não sou contra a teologia, eu oriento os pastores e a liderança da igreja a estudarem, se possível for fazer curso de teologia, psicologia, filosofia. Isso é importante para afiarem os machados, né? Mas eu digo assim, o mais importante é entender a essência do evangelho. E a essência do evangelho na vida de Nicodemos, vocês lembram qual foi? João 3,16. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus, o Alfa e o Ômega, conversando com o mestre da religião daquela época, resumiu o evangelho nessa palavra, em João 3,16. E esse deve ser o evangelho simples que nós devemos pregar para as pessoas. Então, é preciso que haja uma renovação da nossa mente. E hoje eu pretendo trazer uma reflexão, a segunda reflexão, que para sermos discipuladores, precisamos sermos pessoas sensíveis. Precisamos ter uma sensibilidade espiritual. Precisamos ter uma sensibilidade espiritual. Você precisa ouvir Deus. Sentir o agir de Deus, o mover de Deus. A sensibilidade espiritual, portanto, ela é uma evidência de um discernimento que Deus dá para você, para que você possa liberar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria para ajudar as pessoas. E essas palavras, elas vêm no seu coração quando você nem imagina, porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá essa sensibilidade para entender a necessidade daquela pessoa. Você não sabe como, e isso é necessário que haja fé. Você precisa depender de Deus, descansar em Deus. De repente o Espírito Santo de Deus diz, fale isso, e você não sabe como. Você, né, no início exige fé, porque você, humanamente falando, por que eu estou falando isso? Eu não contou nada, não sei de nada. Mas o Espírito Santo de Deus falou, faça isso, fale isso. E você transmite uma palavra. E esses momentos são tão especiais. Uma vez eu estava aqui na igreja, eu me lembro que eu estava ali naquele lado ali, eu procurei uma irmã, e eu, conversando com ela, eu disse, que bênção que você, não é, agora está grávida. Ela estava grávida do segundo filhinho, depois de alguns anos, 7 anos, se não falha a memória, a diferença de idade. E conversando com ela, ela disse, pastor, você não sabe, mas a minha filha, da qual estou grávida, ela foi uma promessa de Deus, que Deus deu para mim através de você. Eu disse, como? Quando? Onde? Ela disse, você um dia chegou e profetizou. Eu não sabia quando, eu não sabia como, eu nem lembrava necessariamente que eu tinha dito isso. Mas naquele momento o Espírito Santo de Deus me deu a sensibilidade para transmitir uma palavra profética para aquela moça. Ela recebeu essa palavra e alguns anos depois ela estava grávida e disse, eu recebi essa palavra através de Deus, através da sua vida. Nós precisamos, queridos, ter essa sensibilidade espiritual. Por isso a palavra do Senhor em Mateus 28, 19 e 20 diz isso para nós. Mais uma vez, esse é o nosso chamado. É para isso que eu e você fomos chamados. Vamos ler mais uma vez juntos? Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, mais uma vez, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações. Tu sabes o que cada um de nós precisamos ouvir aqui, Senhor. Então tenha a liberdade de falar. E eu me escondo, Senhor, à sombra da Tua cruz. Que o Teu Espírito, Senhor, tome os meus pensamentos, a minha boca, os meus lábios para falar e profetizar a Tua palavra aqui nessa noite para a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, nós não fomos chamados para apenas ensinar as pessoas. Nós, eu e você, fomos chamados para
conectar o coração dessas pessoas ao coração de Deus. E esse processo da conexão chama-se discipulado. É ajudar, é segurar nas mãos, é levar, é conduzir essas pessoas a conectarem o coração delas conectado com o coração de Deus. Deus, portanto, nos escolheu para fazermos discípulos. Eu preciso ser líder para ser um discipulador? Não. Você, onde está, como está, você pode e deve se dispor a Deus para ser um discipulador. O ideal, sim, é que você esteja sob também os cuidados de um discipulador. Por isso é importante que você peça ao Senhor: Senhor, levante alguém para ser o meu discipulador, para ser a minha discipuladora, para que eu possa, Senhor, em obediência, em submissão a esse corpo, também poder discipular outras pessoas e abençoar outras pessoas. Nenhum de nós estamos isentos disso. Deus não veio buscar apenas pessoas que querem ser salvas. Deus veio buscar pessoas que querem ser discípulos. Deus veio chamar os discípulos. E Deus vai voltar um dia para levar a igreja que é formada de discípulos. Você pode dizer amém? Amém. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos deixa bem claro: Deus escolheu você para fazer discípulos. Portanto, você precisa ser discípulo para se tornar um discipulador. Você pode dizer mais uma vez amém, Senhor? Amém. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Então, amados, somos chamados para termos relacionamentos que transformam, relacionamentos transformadores. O transformador, ele muda a energia que entra de um lado, sai do outro transformada. Esse é o papel do transformador. Deus deseja que o nosso relacionamento com as pessoas seja um relacionamento transformador. A vida das pessoas com quem nós nos relacionamos precisa ser uma vida transformada. E na medida que nos relacionamos com ela, essa transformação vai acontecendo. Porque o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento transformador. Você é o canal, você é o meio pelo qual Deus escolheu para alcançar as pessoas nesse mundo. Deus escolheu você, Deus levantou você. E por onde você passa, Deus quer impactar, tocar a vida das pessoas através de você. Deus te escolheu. Desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Nós cantamos isso agora há pouco. Nós declaramos isso, nós confessamos isso. Nessa série de pregações, estamos meditando sobre isso. Falamos sobre a mentalidade transformada. Nós estamos falando hoje sobre a sensibilidade espiritual. E nas próximas outras duas, nós vamos falar sobre a importância de termos uma atitude proativa e de termos um coração pastoral. Por isso, para fazermos discípulos, precisamos sim sermos sensíveis às realidades ou à realidade das pessoas. Senão você vai transmitir apenas religiosidade. E a religiosidade não salva. O que salva é a conexão do coração daquela pessoa com o coração de Deus. Jesus Cristo, ele foi uma pessoa sensível. Ele foi sensível com as pessoas que sofriam ou que sofrem com enfermidades. Por onde Jesus passava, que tinha pessoas enfermas diante dele, aquilo incomodava Jesus. E nós precisamos pedir: Senhor, renova essa sensibilidade em nós. Nos ajuda a sermos sensíveis. Não podemos mais sermos pessoas insensíveis. Essa deve ser a nossa oração. Para sermos discipuladores, precisamos ser sensíveis para entender o sofrimento, muitas vezes, dos nossos discípulos. Jesus Cristo, ele foi sensível com as pessoas que eram emocionalmente desamparadas e aflitas. Ele entendia as pessoas desamparadas, as pessoas que estavam emocionalmente desamparadas.
Em Mateus 9,36, a palavra de Deus nos diz: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam separadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ele foi sensível a elas. Jesus foi sensível com as pessoas que estavam perdidas, espiritualmente perdidas. Lá em Marcos capítulo 6, 34, a palavra de Deus nos diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão daquela multidão, porque ele viu e percebeu que eram ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar para elas muitas coisas. Jesus foi sensível a isso. E ele quer que eu e você tenhamos essa sensibilidade para perceber quais são as pessoas que estão sem pastoreio, estão perdidas, sem serem lideradas, pastoreadas, cuidadas. Jesus foi sensível com pessoas que foram excluídas, socialmente excluídas, marginalizadas. E Jesus, ele não se importou. Ele se preocupou com essas pessoas. Ele não se preocupou com a crítica das pessoas, não se preocupou com o status dessas pessoas. Muitas vezes Jesus foi criticado por andar com os beberrões, e muitas vezes nós vimos pessoas que eram apedrejadas por adultério, levadas até Jesus Cristo. Então Jesus Cristo via os religiosos excluindo as pessoas, marginalizando as pessoas. Mas a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 41 nos diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nessas pessoas, dizendo: sim, eu quero, seja purificado. Jesus, ele foi sensível quando ele se deparou com as necessidades físicas das pessoas. Lá em Marcos 8:2, a palavra de Deus nos diz: tenho compaixão dessa multidão, nos disse Jesus. Já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada eles têm para comer. Jesus se importou com a fome que essas pessoas tinham. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e o conhecimento, e tenha uma capacidade de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nós precisamos expressar isso. Então, eu pergunto para você, nós estamos vendo esse caos no Rio Grande do Sul. Já foi oficializado para nós qual é o Pix que nós podemos enviar, para que um valor seja canalizado para lá, para ajudar as pessoas. E eu pergunto, o amor da igreja não precisa ser contagiante a ponto de você poder separar um valor daquilo que te mantém, para abençoar essas pessoas? Mas eu não conheço, eu não sei quem vai gerir, quem vai administrar isso. Mas essa pode ser uma desculpa simplesmente para nós dizermos: não tenho nada a ver com isso. Mas se nós somos o povo de Deus, se nós temos a sensibilidade de Deus dentro de nós, essas coisas deverão nos incomodar e deverão fazer a diferença. Porque pode ser que você tenha apenas 5 pães e 3 peixinhos nas suas mãos, mas eles serão suficientes para serem multiplicados e para fazer toda a diferença na multidão onde nós estamos, onde a multidão precisa. Jesus se importou. Os discípulos queriam resolver esse problema com o nosso raciocínio lógico de levantar dinheiro para ir lá e comprar e trazer o pão. Jesus, ele perguntou: quem tem comida? E aí foi trazido para ele então os pães e os peixes, e ele abençoou. Sabe, queridos, a solução está próxima de nós, está entre nós. Deus, se você não tem recurso, peça para Deus. Diga: Deus, eu quero ofertar, mas eu não tenho como. Então abençoe. Peça para o Senhor que Ele faz chegar. Diga: Senhor, eu quero ser esse canal aberto para abençoar e fazer diferença. Então nós podemos fazer. Sabe, queridos, o amor precisa dominar os nossos relacionamentos. O amor é a chave para que um discipulado seja verdadeiro.
para que o discipulado seja real, para que o discipulado seja profundo. Se não existir essa essência chamada amor, então aquilo vai ser tudo menos o discipulado que Jesus Cristo gostaria que nós exercêssemos. Pense bem, nós não podemos ganhar ninguém para Cristo. Nós não podemos ganhar quem nós não amamos. Você só vai poder ganhar para Cristo as pessoas que você ama. Se nós não amamos, como vamos ganhar? As pessoas não se permitirão ouvir falar do amor de Deus através de você, se elas não sentem o amor de Deus fluindo através de você. Então, o amor é a chave. Não podemos ganhar quem não amamos. O Evangelho de João, ele é o único evangelho que narra esse encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Jesus estava indo e de repente disse para os seus discípulos: preciso fazer aqui um desvio para um lugar que os discípulos normalmente não iam, que era Samaria. Mas ele tinha um propósito para isso. Nesse texto nós vemos a sensibilidade de Jesus para com aquela mulher samaritana. Ele sabia que ela estaria lá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o eterno, ele é Deus. Ele sabe aquilo que nós não sabemos humanamente falando. E ele sabia que aquela mulher estaria lá, então ele foi até lá. E ele deu um jeito de despedir os seus discípulos para ir buscar alimento, para que ele pudesse estar só com aquela mulher e pregar o evangelho para aquela mulher. Aquela mulher não entendeu o que estava acontecendo, mas Jesus estava ali. Da mesma forma como Jesus Cristo, nós precisamos ser sensíveis a essas situações, a sensibilidade, às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Então vem a pergunta: como expressarmos essa sensibilidade? Se para sermos discípulos de Jesus, discipuladores de Jesus, precisamos sermos sensíveis ou ter essa sensibilidade espiritual, a pergunta é: como, pastor? De maneira prática, essa minha sensibilidade precisa ser manifestada. E eu quero trazer aqui pelo menos 4 sugestões para você. A primeira sugestão: mova-se. Pode repetir? Mova-se. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: mova-te. Em João capítulo 4, versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz, esse é o primeiro conselho, a primeira dica. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Queridos, nós não ganhamos pessoas permanecendo onde nós estamos. Se você permanecer onde você está, nós não ganhamos pessoas. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Então, Deus diz: mova-te. Jesus saiu da zona de conforto com ele, com os discípulos dele, e se moveu em direção à mulher samaritana em Samaria. Não havia necessidade, não era o roteiro que os judeus percorriam, mas foi o que Jesus fez. Nós precisamos nos mover até em direção àqueles que precisam. O apóstolo Paulo estava fazendo uma das suas viagens missionárias, até que ele viu a figura de um anjo, a pessoa de um anjo de Deus se manifestando diante dele e diz: Paulo, venha e passe a Macedônia e siga-me. Então, querido, Paulo parou o seu projeto, interrompeu o seu projeto e foi pregar o evangelho até a Macedônia. Jonas estava lá pregando o evangelho como missionário. Deus disse para ele: Jonas, sai de onde você está, entra no barco e vai até Nínive. Se mova. E Deus está dizendo isso para mim e para você: se mova. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não existe impedimento. Não existe justificativa para não fazermos o que Deus nos orienta a fazermos.
Porque as pessoas que dedicaram tempo para nos discipular, para nos ensinar, para pregar o Evangelho, para cuidar de nós, na nossa jornada cristã, elas eram tão ocupadas quanto nós, ou você acha que você é mais do que elas? Então, precisamos pedir sabedoria para gerir o tempo, administrar o tempo, trabalhar com o pouco tempo que temos, com as capacitações limitadas que temos, sabendo que Deus pode multiplicar o pouco em muito. Precisamos nos mover em direção às pessoas. Precisamos perguntar, Senhor, onde estão os peixes? Passamos a noite inteira pescando, mas não estamos vendo. Senhor, então nos mostra onde estão os peixes. Onde estão os peixes? Deus vai parar e vai dizer, agora de madrugada, de manhãzinha, lance para o lado direito e lá o cardume vai estar. É preciso pararmos e perguntarmos ao Senhor e nos movermos em direção aonde estão os peixes. Onde estão as pessoas? Onde estão as carências? Onde estão os necessitados? Onde estão os aflitos? Onde estão aqueles que querem, desejam ser alcançados pelo Senhor? Existem pessoas que não querem Deus. Sim, nós sabemos disso. Que estão rejeitando Deus. Sim, nós sabemos disso. Mas existem várias pessoas que estão ali com o coração sensível, e o que falta agora é pregadores do Evangelho, discipuladores para cuidar dessas pessoas. Elas são como bebês que estão em trabalho de parto, precisam nascer, precisam serem cuidadas, precisam serem orientadas para crescerem, mas muitas vezes faltam pessoas para fazer essa obra, e você é a pessoa que Deus tem chamado para cuidar delas, e muitas vezes você não está atento a isso. Precisamos nos mover em direção àqueles que precisam. Não era necessário Jesus ir até Samaria, a não ser para alcançar aquela mulher. Vai acontecer, se você estiver aberto, coisas novas, diferentes na tua vida. Isso você vai perguntar ao Senhor, por quê? E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer, porque eu quero que você alcance essa pessoa. Eu quero que você alcance aquela pessoa. Eu quero que você fale do meu amor para aquela pessoa que está ali naquela fila. É por isso que você perdeu o ônibus. É por isso que você perdeu tal coisa. É por isso que você não conseguiu chegar em tal lugar. Eu quero que você toque no coração dessa pessoa com a minha palavra. Então, queridos, precisamos termos os nossos corações sensíveis. Como Jesus, nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para fazer discípulo. Primeiro ponto, então, nos movendo. Segundo ponto, precisamos criar oportunidades. Deus nos dá a capacidade de criar oportunidades? Sim. Crie oportunidades. Eu sempre brinco com a igreja, que às vezes as pessoas dizem, eu pergunto, por que você não vem? Pastor, você nem sabe, eu recebi visita, minha casa encheu de visita. Eu falei assim, sim, e qual o problema? Eu tive que ficar cuidando dela, você perdeste uma bela oportunidade. Traga as visitas para a igreja. Deus mandou as visitas, por isso que a minha irmã está aqui comigo. Mandou, vem, eu trago. Minha mãe fazia assim, ela chegava com os visitas que chegavam em casa, eu sempre conto isso aqui. A chave está aqui, nós estamos indo para o culto, Deus enviou vocês aqui. E Ele está me dizendo, convide e vá e leve-os para a igreja. As visitas que queriam ir, iam. As que não queriam ir na igreja nunca mais visitavam a gente no domingo. Quando visitavam, sabiam que iam ser convidados para ir para o culto. Crie oportunidades, Deus vai te dar estratégias. Toma um café, convite para fazer um passeio, peça ao Senhor ideias, sugestões, marque um aniversário, convide as pessoas que você quer alcançá-las com o Evangelho do Senhor Jesus. Em João capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus criou uma oportunidade. E ele perguntou, ele disse assim, como é que eu vou alcançar essa mulher? Ele pensou lá nos seus botões e ele disse, já sei. Ei, me dá um pouco de água. Você acha que Jesus Cristo precisava daquela água? Ele era água pura, não é? Ele era a água que ela precisava, mas ele pediu água. Ele criou uma oportunidade para criar um diálogo com aquela mulher. Existe essa necessidade. Crie, peça ao Senhor para te dar sabedoria para criar oportunidades. Existem 3 tipos de pessoas aqui dentro da igreja, onde você convive. Eu não sei qual delas você é. Existem aquelas pessoas que estão sempre à espera das oportunidades. A gente conversa com ela, eu estou esperando, pastor. A oportunidade não chegou, estou esperando. Meu irmão, crie a oportunidade.
Faça a oportunidade, gere a oportunidade, faça nascer, profetize, declare. Não espere chegar. Deus tem o haja dentro de você. Mas existem essas pessoas que ficam sempre esperando as oportunidades. Tem aquelas outras pessoas que até recebem as oportunidades, mas eles desperdiçam as oportunidades. Uau, não seja uma delas. Mas existe uma terceira, que são as pessoas que promovem as oportunidades. Que você seja aquela que promova, que gere, que crie oportunidades. Você pode dizer amém? Eu quero ser uma dessas pessoas. Essa criatividade do Espírito Santo, Ele é o Criador do universo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é infinito nas ideias, na criatividade. Diga para Ele, me ajude, e Ele vai te dar ideias, sugestões maravilhosas, surpreendentes, para mudar as circunstâncias à sua volta. Por isso, queridos, é preciso pedir fé. É necessário ter fé e pedir fé ao Senhor, porque a fé promove a oportunidade onde ninguém vê. O mundo chama isso de empreendedores. Você também pode ser um empreendedor, uma empreendedora da proclamação do Evangelho. Você recebe no nome de Jesus. Não espere a oportunidade. Promova a oportunidade. Faça a oportunidade. Crie a oportunidade. Então, primeiro aspecto que falamos, precisamos nos mover. Segundo aspecto, precisamos criar as oportunidades. Terceiro aspecto, terceira sugestão, para sermos sensíveis na criação, no exercício do discipulado. Você precisa, como Jesus, ser sensível, não se distraindo. Às vezes, você e eu nos distraímos. O mundo quer, e ele nos encharca com oportunidades para nos distrair. Não se distraia. João capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz que a mulher samaritana perguntou: como, Senhor? Como? Como, sendo judeu, você pede para mim, uma mulher samaritana, pede água para beber? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui uma palavra de questionamento. Nós estamos vendo aqui uma palavra de dúvida. Nós estamos vendo uma palavra de alguém que questiona. E ele começa a questionar Jesus. Jesus entrou ali num processo de avaliação da história, da mudança, para se justificar tudo isso? Não. Jesus, em poucos minutos, ele alcançou o objetivo dele. Ele não se distraiu com essa pergunta. Ele fez com que essa mulher conhecesse o Evangelho em poucos segundos. Talvez, como Jesus teve a oposição daquela mulher relacionada com aquela situação, você precisa, como Jesus, não perder o foco. Nós falamos, sempre orientamos nos nossos grupos pequenos, quando você está lá adorando ao Senhor, tome cuidado para não perder o foco. Não entre em questões doutrinárias. Não questione, não entre em questões sobre costumes, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Entre no principal, é o Evangelho, é o arrependimento, é receber Jesus, é salvação, é vida eterna. Isso que as pessoas precisam receber, e foi o que Jesus ofereceu para aquela mulher. Ele não se distraiu com as conversas, com as palavras daquela samaritana. Não foque nas palavras. Talvez as palavras que vão sair da boca das pessoas sejam palavras críticas, duras, de questionamento, mas você não deve focar nas palavras. Foque no amor de Deus. Exerça o amor de Deus para revelar a graça de Deus para aquela pessoa. Ignore. Peça ao Senhor: Senhor, coloque filtro nos meus ouvidos para tapar todas as palavras de crítica, de condenação, de dúvida e incredulidade, para que eu possa focar e não me distrair e pregar o Evangelho, falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Sabe, meus irmãos, religiosidade não leva a nada. Nicodemos veio discutir religiosidade com Jesus. Jesus pregou o amor, pregou a salvação. Aquela mulher samaritana veio ali com Jesus e quis questionar costumes e culturas. Jesus não se deu
não deu oportunidade, ele não perdeu o foco, ele não se distraiu com aquela situação. Ele focou no Evangelho, no Evangelho, no Evangelho da graça. É isso para o qual nós somos chamados. Em quarto lugar, como Jesus, precisamos, para fazermos discípulos, ter a sensibilidade dele, sensibilidade espiritual. Por isso, precisamos focar naquilo que é espiritual. Nós estamos plantados na terra, somos carne e osso, sofremos as consequências disso. Somos corpo, alma e espírito. O espírito vai para a eternidade. Mas enquanto corpo e alma, nós estamos muitas vezes envolvidos com as coisas desse mundo e elas nos distraem. Por isso nós precisamos focar nas questões espirituais. É preciso que o Espírito Santo, a gente peça para Deus discernimento, para que Deus sopre no nosso ouvido dizendo, olha, não preste atenção nisso. Isso é argumento humano, terreno. O que eu quero mostrar para você é o espiritual, foque no espiritual. Em João capítulo 4, versículo 10, disse-lhe Jesus respondeu, se você conhece o dom, ou seja, o presente de Deus, se você conhece quem está pedindo água, ou seja, se você de fato me conhecesse, você teria pedido a ele, ou seja, a mim, Jesus, e ele teria dado água viva para você. Qual era o dom? Qual era o presente de Deus que Jesus está se referindo aqui? A resposta está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. O que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Então o dom de Deus é a salvação pela graça. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Jesus, queridos irmãos, veio até a terra com apenas uma missão: trazer a mensagem de salvação para cada um de nós. Essa é a missão de Jesus para mim, essa é a missão de Jesus para você. Somos chamados por Jesus a sermos discipuladores. Essa é a missão que Jesus dá para mim e para você. Portanto, ele nos desafia a nos movermos em direção às pessoas que precisam. Ele diz para nós, eles não estão te dando oportunidade? Não se preocupe, crie oportunidade. Faça um churrasco, faça um café, convide para um passeio, peça alguma coisa, Deus vai te dizer, crie as oportunidades. Jesus foi tomar água, ele pediu água. Olha como Jesus foi simples na criação da oportunidade. E por causa daquela mulher, uma cidade inteira foi salva. Não se distraia com as circunstâncias, com as críticas, com as oposições, com as dúvidas, com a incredulidade. Foque no principal. E, finalmente, foque naquilo que é espiritual. O que é espiritual é a salvação daquela vida, daquelas pessoas. E, como consequência, das pessoas que serão alcançadas para ela. Estou partindo para a conclusão dessa reflexão. Lá em João capítulo 4, versículo 16 ao 19, a palavra de Deus nos diz. Ele disse, Jesus falou, vá e chame o seu marido. Olha só Jesus de novo, gerando aqui uma oportunidade, provocando uma situação. Ele já sabia. Então ele disse, vai, chame o seu marido e volte. E ela, na sinceridade dela, disse, eu não tenho marido. Jesus então respondeu para ela, você falou a verdade, corretamente. Você falou dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é o seu marido.
o que você acabou de dizer é verdade. E aí aquela mulher parou, olhou para Jesus e disse: Senhor, vejo que tu és profeta, tu conheces a minha vida, tu conheces todas as coisas. A resposta daquela mulher para Jesus foi uma confissão, dizendo: sim, eu realmente reconheço isso que você está falando. E Jesus, então, ele demonstrou essa sensibilidade. A nossa sensibilidade, meus irmãos, não deve ser em desconsiderar a realidade. Você não pode chegar e dizer assim: não estou vendo nada. Jesus viu sim o problema daquela mulher. Com graça e misericórdia, ele não ignorou, ele tocou no assunto com muito amor e muita graça, demonstrando compaixão e amor diante dela. Ele não foi conivente com o pecado, mas ele teve misericórdia, graça e misericórdia, para ajudá-la a superar, para ajudá-la a mostrar. Essa é a sensibilidade que Jesus Cristo quer de nós, discipuladores. Quando uma pessoa se sente amada, mesmo diante da realidade dura que ela está vendo, ela não se sente condenada, criticada. Todavia, ela sabe que nós também não estamos ali coniventes com aquela situação, nem ela quer isso. Mas quando ela vê o amor de Deus em nós, como aquela mulher viu o amor de Deus em Cristo Jesus, essas pessoas são contagiadas, se tornam pessoas diferentes e também se tornam pessoas contagiantes, porque aquela mulher saiu daquele lugar. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi e falou: eu conheci um homem, um profeta, um Messias, um homem de Deus. Ele conhece a minha vida, a minha história. Ele não me condenou. Ele revelou quem eu sou, mas demonstrou graça, misericórdia e amor. E aí aquela mulher prega o evangelho, dá o seu testemunho e aquela cidade se converte. Porque aquela mulher agora se tornou contagiante. E ela não apenas foi contagiada com a graça de Jesus Cristo, do seu discipulador, mas ela também contagiou a vida das pessoas da sua cidade. Que todos eles queriam conhecer essa pessoa que fez diferença na vida daquela mulher. Quando, preste atenção, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa se sente amada, por isso que nós começamos essa reflexão com a importância do amor e não da religiosidade. Quando uma pessoa se sente amada, mesmo diante de toda a realidade, ela vai se tornar também contagiante. Não é o seu caso? Você se sente amado diante de Deus e você deseja transmitir essa graça, essa misericórdia, esse amor para as outras pessoas. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus Cristo por causa do testemunho daquela mulher. Lá no versículo 39 nós lemos ela dizendo: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele sabe da minha história. Ele disse detalhes da minha história. Esse homem que é cheio de amor, ele que é o Messias, ele que tocou a minha vida, que me deu a água que me faz com que eu não tenha mais sede. Ele saciou a minha sede, a sede do meu corpo, a sede da minha alma e a sede do meu espírito. E as pessoas, por causa do testemunho dessa mulher, elas decidiram: eu preciso conhecer esse homem, porque eu preciso, ao contrário da multidão e do mundo que critica, que condena, eu preciso conhecer esse homem que transforma através do amor de Deus, transbordando de dentro dele, porque eu sei que ele me conhece. Sabe, queridos, Deus conhece você também. Deus conhece a sua história, Deus sabe onde você tem caído, os seus erros, suas falhas, mas esse mesmo Jesus Cristo que conhece a minha e a tua história está dizendo: meu filho, minha filha, as tuas sedes, sabe aquela sede inesgotável que você tem? Eu posso saciar. Eu posso saciar essa sede. Se você desejar beber dessa água, você jamais terá sede novamente.
E Jesus Cristo deseja fazer isso para você, para que você também compartilhe esse dom, esse presente com as pessoas que estão lá fora. Só Jesus pode saciar a nossa sede. E Ele deseja fazer isso. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, Ele te convida não apenas para ser um discipulador, Ele te convida para ter uma experiência transformadora com Ele, para que você seja contagiado e um contagiador com a pregação do Evangelho, com o testemunho de vida da tua transformação. Convide Jesus Cristo nessa noite para saciar a tua sede. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, mostrando ao teu coração as áreas da tua vida que ainda você tem carência, que você ainda tem necessidade, que você ainda não viu ser completada. Ele pode completar e deseja fazê-lo, para que você seja uma testemunha viva para as pessoas, dizendo, assim como Ele mudou a minha vida, Ele que me conhece, Ele que sabia das minhas limitações, das minhas dificuldades, assim como Ele me ajudou, me abençoou, me transformou, Ele também vai fazer com você, e por onde você vai passar, as pessoas que conhecem a tua história vão dizer, se Ele fez isso com ela, se Ele fez isso com ele, Ele também pode fazer comigo, e assim elas conhecerão o Evangelho de Jesus Cristo. Mas você precisa dizer, eu quero sim conhecer Jesus, eu quero beber essa água, eu quero me tornar uma testemunha viva para falar do amor de Jesus a todas aquelas pessoas a quem eu amo.